Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O presidente Michel Temer sancionou com vetos o projeto de lei que permite produtores rurais parcelar seus débitos com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, em até 15 anos. Ao todo, o presidente vetou 24 dispositivos do texto aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional, sob recomendação dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Temer barrou a redução de 100% nas multas, mas manteve o desconto integral nos juros. O presidente também vetou o dispositivo que reduzia a alíquota de contribuição para os empreendimentos rurais e manteve os atuais 2,5%. A proposta do Congresso era para diminuir a alíquota para 1,7%. Mas o texto diminui de forma permanente a contribuição do produtor rural, pessoa física, de 2% para 1,2% da receita bruta. No programa de hoje, nós vamos prosear com o advogado especializado em direito do agronegócio, Gabriel Ricardo Assis de Andrade, que atua em Paracatu e região. Bom dia, doutor Gabriel. Explica aí para o nosso ouvinte o que é essa nova lei do FUNRURAL. Bom dia, Francis. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de participar do programa Paracatu Rural, cumprimentar os ouvintes, dizer que é um prazer participar do programa, pois ele é bastante informativo e relevante para Paracatu e região. Afinal de contas, todos os produtores rurais ficam antenados a todas as notícias. Antes de adentrar as perguntas, eu acho que é interessante a gente fazer um resumo do que trata a nova lei sancionada pelo Michel Temer. A lei número 13.606, sancionado no dia 9 de janeiro de 2018, ela institui o Programa de Regularização Tributária Rural, que é voltado principalmente para os débitos relacionados ao FUNRURAL que está em atraso por alguns produtores rurais. Ela trata de outros assuntos, outros tipos de débitos rurais, porém o foco dela é o refinanciamento do FUNRURAL. Para quem não sabe, o FUNRURAL, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, é uma contribuição social destinada ao custeio da Previdência Social, destinado principalmente para financiar a aposentadoria dos pequenos produtores rurais, aqueles que não têm empregados e vivem em pequena propriedade rural, geralmente trabalhando em regime de economia familiar. Então, como eles não contribuem formalmente para o INSS, foi criada essa alíquota do FUNRURAL, que é cobrada da receita bruta da produção rural de todos os produtores rurais, justamente destinada a custear a seguridade social do pequeno produtor rural. Doutor, mas por que essas dívidas estão em atraso? Por que os produtores deixaram de pagar o valor a partir de um certo momento? Ocorre que o FUNRURAL foi declarado inconstitucional pelo STF no ano de 2011 por entender que haviam inconstitucionalidades formais e materiais. Desde então, muitos produtores rurais ingressaram na justiça pedindo para não pagar mais o FUNRURAL diante da inconstitucionalidade. E isso veio com diversos processos na justiça ao longo dos anos, até que o caso voltou ao STF, quando no ano passado o Supremo novamente julgou a questão, só que dessa vez entendendo que a cobrança era constitucional. E isso gerou um grande problema, pois de 2011 para cá, vários produtores rurais deixaram de pagar o FUNRURAL, gerando um débito tributário. E logo que o STF julgou a constitucionalidade, ou seja, entendeu que é devido o pagamento do FUNRURAL, a Receita Federal já começou a iniciar as cobranças. Começou a notificar alguns produtores rurais pedindo para pagar os valores que não tinham sido pagos. Então, o presidente Michel Temer, diante da situação, entendeu que seria necessário sancionar uma lei que regularizasse a forma de pagamento desse FUNRURAL que estava em atraso.
Tá? Então, o foco da Lei 13.606 é justamente refinanciar o pagamento do Fundo Rural que está em atraso. E, para ser sincero, eu acho que a lei é bastante justa nesse ponto, porque traz mais segurança para o produtor rural. Afinal, em 2011, o Poder Judiciário entendeu que não era devido o pagamento e agora, em 2017, voltou atrás e entendeu que é devido o pagamento. Então, é uma forma de trazer mais segurança para o produtor rural. Caso contrário, ele poderia ser cobrado de valores absurdos de uma vez só. Agora não. Agora a lei traz uma forma de parcelamento desse débito. De acordo com o presidente Temer, os dispositivos vetados representam sobreelevação de custo fiscal imputado ao Tesouro Nacional, sem previsão na lei orçamentária para recepção do impacto e indo de encontro ao esforço fiscal empreendido no país. E ainda, as alterações legislativas propostas, incluída a dispensa das exigências de regularidade fiscal, desrespeitam os mutuários do crédito rural adimplentes com a União e com os agentes financeiros, podendo representar estímulo indevido ao risco moral. Doutor Gabriel, o que o produtor que está com débitos deve fazer então? O produtor rural que estiver com fundo rural em atraso, ele pode aderir ao programa de parcelamento até o dia 28 de fevereiro de 2018. E o parcelamento ele é feito da seguinte forma: tem que ser paga à vista uma entrada no valor correspondente a 2,5% da dívida consolidada daquele produtor rural. Essa primeira parcela de 2,5%, ela pode ser feita em 2 pagamentos. E o restante da dívida poderá ser parcelado em até 176 vezes, cuja parcela não poderá ter o valor inferior a R$100. E a parcela também poderá ter o valor equivalente a 0,8% da receita bruta média daquele produtor rural. Lembrando que este refinanciamento é para quem estiver com o fundo rural em atraso. Se o produtor rural pagou o fundo rural normalmente nos últimos anos, ele não precisa se preocupar. Como eu expliquei, esse caso é principalmente destinado àquelas pessoas que entraram na justiça discutindo o fundo rural e deixaram de pagar nos últimos anos. Considerando que o STF entendeu que o pagamento agora é devido, então eles terão que pagar todo o valor que não foi pago nesse período. Os vetos presidenciais são analisados em sessões do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores. É preciso maioria absoluta de votos em cada casa para derrubar um veto do presidente da República. Semana passada, Temer decidiu barrar na íntegra o refis para micro e pequenas empresas. A nova legislação do Fundo Rural prevê a quitação de débitos vencidos até 30 de agosto do ano passado. A contribuição ao Fundo Rural incide sobre a receita bruta da comercialização da produção e é paga pelos empregadores para ajudar a custear a aposentadoria dos trabalhadores. Além do parcelamento dos débitos, Dr. Gabriel explica que a lei tem outras novidades. Do parcelamento do débito, a lei também trouxe algumas novidades. Por exemplo, teve a redução da alíquota paga pelo produtor rural pessoa física. Antes a alíquota era de 2,1% e agora foi reduzida para 1,2%. Portanto, a partir de janeiro deste ano de 2018, o produtor rural já vai ter essa redução na carga tributária. Vai começar a pagar 1,2% da receita bruta da comercialização de produtos rurais. Ou seja, teve uma redução de 40% nesse tributo. Outra novidade contida na Lei 13.606 é a opção do produtor rural, pessoa física, fazer a contribuição previdenciária pela folha de salário de seus empregados. A partir de 1º de janeiro de 2019, aquele produtor rural que tiver empregados, ele poderá optar por continuar pagando o fundo rural na alíquota de 1,2% ou então poderá contribuir sobre a folha de salários. Nesse sentido, cada produtor rural deverá procurar o seu contador e fazer um estudo técnico tributário para ver qual contribuição será mais vantajosa para ele. Além disso, é importante que o produtor fique atento, pois depois de negociada a dívida, não poderá atrasar as parcelas. Lembrando que o produtor rural que aderir ao parcelamento, ele não poderá atrasar o pagamento das parcelas. Caso contrário, poderá haver o vencimento da totalidade do débito confessado e ainda sofrer uma execução fiscal com penhora de bens. O produtor rural só não será penalizado acaso o atraso nos pagamentos sejam decorrentes de razões climáticas que tenham motivado a declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública devidamente reconhecido pelo Poder Público Federal. Então, doutor Gabriel, quem são os beneficiados com este refinanciamento?
Os beneficiados pelo refinanciamento da dívida do Fundo Rural são todos aqueles produtores rurais que estiverem com o Fundo Rural em atraso, tanto aqueles que entraram na Justiça, quanto outros que não tiverem entrado. Então, todos os produtores que estiverem com o Fundo Rural atrasado poderão aderir ao programa de parcelamento. Esse programa é vantajoso porque ele traz a redução de 100% dos juros de mora. Embora o presidente Temer tenha vetado a isenção da multa fiscal, esse veto poderá ser modificado pelo Congresso ainda. Então, haverá ainda a possibilidade dos produtores rurais ter a isenção também da multa fiscal. O doutor Gabriel explica como deve proceder aquele produtor que entrou com processo na Justiça para não pagar o Fundo Rural após o STF ter declarado a inconstitucionalidade. Quem estiver com processo na Justiça, para aderir ao programa, vai ter que desistir das ações judiciais. Uma das condições para aderir ao parcelamento é a desistência dos processos judiciais que discutem o Fundo Rural. Então, aquele produtor rural que ainda estiver com processo na Justiça, acaso ele tenha interesse em aderir a esse programa de parcelamento do Fundo Rural, ele vai ter que desistir do processo judicial. É uma das condições para aderir ao programa de parcelamento. O produtor pessoa física, precisa fazer o recolhimento da contribuição quando vende para outro produtor que também é pessoa física. Por exemplo, após negociar o milho ou o gado com seu vizinho, a advogada Jane Berwarger, ela é professora de Direito Previdenciário, ela fala que essa situação aí, ela deve ser realizada. Outra situação é quando ele negocia mercadorias com consumidores finais, como em feiras, por exemplo. De acordo com o Dr. Gabriel, a lei também prevê oportunidades para negociar outros débitos que o produtor pode ter. Além do parcelamento de débitos relacionados ao Fundo Rural, a Lei 13.606 também traz a possibilidade de parcelamento de outros tipos de débitos rurais. Dentre eles, empréstimos de empreendimentos localizados na área de abrangência da Sudan e da Sudene, débitos com a Embrapa, débitos com a Companhia Nacional de Abastecimento e outros débitos rurais que tiveram incentivo do governo federal. Portanto, aquele produtor rural que tiver outros débitos, é interessante ele procurar um advogado para analisar se é possível aderir a este programa também, cujo prazo para adesão é até 27 de dezembro de 2018. Neste programa, será possível fazer o parcelamento com descontos destes débitos rurais. De acordo com a redação do artigo 20 da Lei 3.606, eu acredito que também será possível fazer o parcelamento das dívidas oriundas dos processos de securitização e PESA. Mesmo sendo vetados esses pontos, alguns assuntos com certeza ainda serão bastante discutidos pelo Congresso. Ao sancionar a nova lei, o presidente Michel Temer vetou alguns artigos da Lei 3.606 que haviam sido aprovados pelo Congresso Nacional. Por exemplo, a hipótese de isenção de cobrança do Fundo Rural em atividades de plantio, reflorestamento ou pesquisa científica. Por se tratar de questões de relevante interesse público, o Congresso entendeu que seria interessante haver isenção do Fundo Rural. Porém, o presidente não concordou e vetou essa isenção. Outro veto refere-se à redução da alíquota do Fundo Rural para pessoa jurídica. A versão da lei aprovada pelo Congresso Nacional trazia redução da alíquota para 1,7%. Porém, o presidente Michel Temer também vetou esse artigo. Outro veto refere-se à multa fiscal. Embora o Congresso Nacional tivesse aprovado uma redução de 25% da multa e outros encargos, o presidente Michel Temer vetou este benefício, mantendo apenas a redução dos juros moratórios. O principal argumento utilizado pelo presidente Michel Temer para justificar os vetos seria a redução de arrecadação de tributos, o que causaria um impacto negativo no regime geral de previdência. Estamos de volta. Após a recomendação dos Ministérios da Fazenda e também do Planejamento, o presidente do Brasil barrou 24 dispositivos do texto que havia sido aprovado pelo Congresso no mês de dezembro passado. Dr. Gabriel explica para a gente do que se tratam esses vetos. Embora o presidente Michel Temer tenha vetado alguns artigos da lei, o assunto poderá ser discutido novamente no Congresso Nacional, que poderá afastar alguns vetos. Doutor Gabriel, para finalizar, uma dúvida. O que acontece se o produtor rural devedor não aderir ao programa?
Se o produtor rural não aderir ao programa de parcelamento do Fundo Rural, ele poderá vir a sofrer uma execução fiscal, cobrando juros, multas e outros encargos fiscais. Além disso, correrá o risco de ter a penhora de bens. Evidentemente que o produtor rural poderá se defender e às vezes até conseguir anular a dívida, discutindo questões técnicas, prescrição, decadência, dentre outras questões formais e jurídicas. Porém, nesse caso, a gente observa que o parcelamento do Fundo Rural é vantajoso porque tem alguns descontos, além do que o próprio parcelamento é mais fácil pagar a dívida parcelada do que pagar de uma vez. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?